Muito bem. Domingo passado nós tivemos as eleições, né? O nosso prefeito eleito é do Partido dos Republicanos. O de Sorocaba, também. O de Campinas, também. O de Itu, também. O de Votorantim, também. No estado de São Paulo, foram 81 prefeitos eleitos do Partido dos Republicanos. O Republicanos é um partido político brasileiro ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. E o seu presidente nacional, Marcos Pereira, é um bispo da Igreja Universal. Isso levanta a seguinte questão: como deve ser a relação da igreja, que é a representante do reino de Deus, com o Estado, que é o representante do reino dos homens? Quando você vê uma ligação tão imbricada, tão ligada entre um partido político e uma chamada igreja, a gente precisa levantar e refletir. Porque a igreja, em essência, ela representa o reino de Deus. E o Estado, em essência, representa o reino dos homens. E nós vamos pensar nisso a partir do texto onde eu parei no último domingo de abril. Porque maio pregamos sobre família, junho pregamos sobre o bicho vai pegar, sobre os eventos extremos. Quando terminamos de pregar, começamos a pregar ligado à nossa campanha Jesus Transforma. Então hoje eu volto a Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. A última mensagem em Atos foi Ananias e Safira. E o tema da mensagem, Ananias e Safira, foi: o temor é necessário. Certo? Então, Atos 5, ele vai apresentar, a partir do versículo 12, uma relação entre dois reinos. Você vai ler esse texto junto comigo, e eu vou lê-lo pedaço a pedaço, e você vai observar como há dois reinos em operação. E no final da mensagem, você precisará, no seu coração, decidir de qual reino você é súdito. Ok? Então começa assim, Atos, capítulo 5, a partir do versículo 12, e eu vou ler do primeiro momento até o 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Esse primeiro trecho lido, ele apresenta a nós o reino de Deus manifesto na terra. Você tem um poder acima do poder humano e uma autoridade acima da autoridade humana operando. Então, o versículo 12 começa falando que muitos sinais e prodígios eram feitos.
Quando a gente ouve essa expressão, sinais e prodígios, logo a gente pensa em milagres. Mas sinais e prodígios não necessariamente são milagres. O sinal era um ato, às vezes miraculoso, que tinha um significado especial. Aponta para uma outra realidade. Então veja, Jesus transformar água em vinho é um milagre? Sim. Mas o que vale não é que Jesus transformou água em vinho, ponto. É que o transformar água em vinho apontava para uma realidade maior. A possibilidade de transformação que o Senhor pode fazer na vida daquela pessoa que está com a sua vida aguada, sem cor, sem cheiro, sem sabor, e o toque do Senhor poder tornar aquela vida como vinho, com cor, com cheiro, com sabor. E vinho da melhor qualidade. Multiplicação de pães. Jesus multiplica 5 pães, 2 peixes, alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Milagre? Sim. Mas não é somente milagre. Ele deu pão para quem tinha fome. É uma manifestação do poder do Senhor, que é suficiente na nossa vida. A autoridade dele é suficiente. Mesmo que alguém não te dê pão, o Senhor pode te dar pão, peixe e vinho. Então o sinal não é somente milagre, ponto. O milagre é um sinal que aponta para uma realidade maior. E prodígio, a palavra prodígio, ela terás. Ela está ligada à ideia de algo grande. Grande. Então o prodígio era algo inusitado que servia para apontar uma realidade maior. Então, por exemplo, quando Jesus nasceu, o que aconteceu no céu? O que aconteceu no céu? Uma estrela. Uma estrela é milagre? Não. Mas aquela estrela, ela apontava uma realidade maior. Certo? Tanto é que essa palavra, ela é usada às vezes para o chamado alinhamento de planetas, um cometa, alguma coisa no céu que aponta uma realidade maior. Agora, no popular, sinal e prodígio é qualquer coisa que você fale assim, só por Deus. Às vezes um acidente que a pessoa escapa, e aí você fala, cara, só por Deus. Às vezes uma doença que você acha que não tem mais jeito, e você fala, só por Deus. Às vezes uma realidade em que você diz, olha, essa realidade não tem retorno, e você diz, só por Deus. Então, sinais e prodígios são atos de Deus que mostram para nós que há uma autoridade operando na face da terra, que não depende de caneta de ser humano nenhum, não depende de lei alguma, não depende de nada que um ser humano possa fazer. Essa autoridade externa, além dos homens, ela provoca reações opostas. Veja, no versículo 11, que não é parte do texto que eu li, o versículo 11, ele é o finzinho daquela morte de Ananias e Safira. Versículo 11 diz, sobreveio grande temor a toda a igreja. Temor. O versículo 13 diz, mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Ninguém ousava juntar-se, porém o povo lhes tributava grande admiração. E no versículo 16 fala, afluía também muita gente das cidades vizinhas.
Então a gente vê que essa manifestação do reino de Deus provoca reações opostas. Há pessoas que dizem: não, não, eu não quero, não, não, não é para mim, não, não, eu não quero chegar ali. Mas há pessoas que se sentem atraídas por esta verdade, se sentem até admiradas disso. Veja, talvez você pergunte assim: pastor, por que a intensidade e a periodicidade destes sinais é menor no nosso tempo do que era naquele tempo? Veja, a chegada de um novo reino sempre necessitou de manifestações de poder. Então pense você, um rei chegando numa região, implantando o seu reino. Ele chega com a espada levantada, o exército armado, e ele vai derribando os inimigos para dizer: agora o rei aqui sou eu. Então a chegada de um novo reino, a chegada do novo reino exigia maiores manifestações de poder. E lembrem-se que Jesus veio inaugurar o reino de Deus na terra. Não é que antes de Jesus Deus não fosse soberano, não é que antes de Jesus Deus não fosse todo-poderoso, não é que antes de Jesus Deus não estivesse cumprindo planos. É que há um plano da implantação do reino a partir dos homens, no coração de pessoas, homens e mulheres, que com a vinda de Jesus, ele inaugura esse reino. E quando ele ressuscita de entre os mortos, ele sela esse reino. A morte não mais tem autoridade. Satanás não mais dá a palavra final. A ressurreição de Cristo, ela sela esse reino. E a vinda do Espírito Santo consolida tudo isso. Certo? Agora, a chegada de um reino depende de força. A consolidação do reino depende de autoridade. São duas palavras diferentes na língua original do Novo Testamento. Você tem dinamis, que é poder, e você tem exousia, que é autoridade. Poder é braço, autoridade é boca. É boca. Lembra quando um homem pediu para Jesus ir lá na casa dele curar o servo, o filho dele, e Jesus tenciona ir, e o homem fala: olha, mestre, não precisa nem ir. Fala, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e quando eu digo vai, a pessoa vai, e quando eu digo vem, a pessoa vem. Então eu também tenho autoridade, então exerce a tua autoridade. E Jesus fala, e Jesus manda, e acontece aquilo. Então veja, o reino de Deus, quando ele está na sua fase inicial, o braço aparece. Mas desde então, a boca aparece. E sabe quem é a boca? É você. É você. Se você se sente medroso ou covarde para abrir a sua boca e falar, é porque você ainda não se imbuiu de toda a autoridade que o Senhor tem sobre você. Ou até diferente. Porque talvez as tuas palavras sejam como gasolina misturada com água. Não tem eficácia. Às vezes a nossa palavra, a nossa boca, ela é misturada com baboseira, com bobice, com conversa vazia, com coisas que não são coisas do Senhor. Então a nossa palavra, ela vem misturada, é gasolina com água, pipoca, mas não funciona. Certo? Muito bem. Até aí, versículo 16. Vamos continuar agora, do 17 ao 28. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública.
Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e apresentaram-os no sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Veja, esse trecho diz que quando os apóstolos estavam fazendo o que estavam fazendo, isso produziu neles inveja. Inveja, a palavra aqui é zelos. Zelos, que a gente pode traduzir no português por zelo, certo? Zelo, naquele sentido do zelo religioso que se dirige contra quem se opõe à religião tradicional. Então, qualquer um de nós, temos a nossa expressão religiosa, temos a maneira de entender. Quando alguém se levanta contra, quando alguém se opõe, a gente reage contra. Isso é zelo. Mas zelos aqui também é a irritação pela chegada de outro reino. Então aqui zelos não é só o sentido positivo de que você tem um valor, quando alguém se levanta contra aquele valor, você reage, você defende, você briga. Não é só nesse sentido, é no sentido de que quando o diferente aparece e ameaça o status quo. Aliás, deixe-me explicar essa expressão status quo. É uma expressão latina e significa o seguinte: a situação como ela está. O estado presente das coisas. Então, nós temos um status quo. Nós temos uma situação estabelecida. Quando alguém ameaça essa situação, então nós nos irritamos. Essa é a ideia que está aqui. Certo? E ali então, por causa dessa inveja, dois reinos manifestaram o seu poder. O reino dos homens manifestou o seu poder. Pegou Pedro, pá, prendeu. Nós temos autoridade, cadeia para vocês. Só que é o seguinte, enquanto os camaradas estavam dormindo, achando que no dia seguinte tudo ia estar como eles planejaram, uma autoridade do outro reino, através de um anjo, aparece e tira eles dali de dentro. Então, são dois reinos manifestando. O reino dos homens prendeu, o reino de Deus libertou. E é interessante que no livro de Atos, isso vai acontecer mais duas vezes. Quando acontece com Pedro, né? Naquela outra situação em que quando Pedro sai, ele vai para a casa onde o pessoal está orando, e o pessoal, vem uma Rod, né? Uma jovem, fala: ai, Pedro está lá fora, e todo mundo não acredita. E a gente vai ter aquela situação em que Paulo e Silas, eles estão presos, cantando, e é um terremoto, e abrem-se as portas, e eles saem.
Então, essa manifestação do reino de Deus acontece ali. E aí nós temos dois reinos manifestando o seu poder, o poder de prender e o poder de soltar, mas nós temos também dois reinos manifestando a sua autoridade, que aí não tem a ver com força, tem a ver com boca. No versículo 28, eles dizem: expressamente vos ordenamos. Expressamente vos ordenamos. Nós demos uma ordem para que vocês não façam isso. Mas nos 29 a 32, sabe o que vai acontecer? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Testemunhas desses fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou àqueles que lhe obedecem. Diante dessa palavra, Pedro, ele diz assim: importa antes obedecer ao que Deus mandou do que obedecer ao que os homens estão mandando. Então nós expressamente ordenamos que vocês não falassem, mas Deus expressamente ordenou que falemos. Então, diante do que o reino dos homens fala e diante do que o reino de Deus fala, nós precisamos escolher, decidir de que súdito de que reino que nós somos. Mas vamos continuar o texto. 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai bem ao que ides fazer a esses homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas. Teudas é um nome de um homem, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam, foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então veja, nós temos uma comparação aqui entre dois reinos. Gamaliel, ele era um mestre da lei. Gamaliel foi quem educou Paulo na lei judaica, certo? Gamaliel era uma figura expoente no seu tempo, dentro do judaísmo, era alguém reconhecido. E Gamaliel, ele denuncia a ineficácia dos reinos humanos. Por quê? Gamaliel fala assim, presta atenção, Teudas quis se levantar contra o Império Romano. Teudas quis criar uma revolução. 400 homens seguiram Teudas. Teudas foi morto e tudo virou nada. Judas, o Galileu, igualmente. Judas, o Galileu, lembram que domingo passado eu citei Arquelau? Quando Arquelau foi deposto, Herodes Arquelau foi deposto, o imperador César, ele tomou diretamente o governo da Judéia, mandou fazer
um IBGE, uma estatística, um levantamento, um recenseamento, e o objetivo do recenseamento era impostos, mais imposto. Então, revoltado com essa situação, Judas Galileu se levantou contra. Isso aconteceu ali quando Arquelau foi deposto, mais ou menos no ano 13, né, da era cristã. Isso aconteceu. E aí esse Judas levantou. Na verdade, se os irmãos lerem a história do povo judeu, os irmãos verão que quando Jesus nasce, o ambiente político era um ambiente tenso. Dá-nos a impressão, quando a gente lê o Novo Testamento, que estava todo mundo vivendo a sua vidinha, bonitinho. Aí Jesus nasceu, todo mundo, nossa, o Salvador do mundo nasceu, que legal. Não, era um caldeirão. Israel era um caldeirão, ainda hoje é um caldeirão, vocês vê lá, ainda hoje é. Era um caldeirão, fervilhando de ações, de guerras, de levantes, de subversivos, e de pessoas, e de grupos que estavam lutando constantemente a favor da libertação de Israel. Quando você vê alguns grupos, o IRA, lá na Irlanda do Norte, quando você vê o Sendero Luminoso aqui na América Latina, quando você vê outros exércitos paramilitares que trabalham a favor da libertação de uma nação ou de uma etnia, às vezes não é nação, é etnia, isso acontecia lá direto. Por isso que quando Jesus surge, a expectativa daquele pessoal é que Jesus é mais um desse, só que de repente ele não é mais um, porque nenhum daqueles outros ressuscitava morto, fazia aleijado andar, nenhum daqueles outros multiplicava pão, nenhum daqueles outros transformava água em vinho. Então, nenhum daqueles outros fazia o que Jesus fazia. Por isso, a presença de Jesus causava um impacto muito grande. E por isso, na ordem inversamente proporcional, aquele impacto que eles tiveram com a vinda de Jesus, com o que Jesus fazia, se manifestou em decepção quando Jesus morreu. Nós estávamos na expectativa de que fosse ele. Não era. Então, esse tipo de ação humana para libertar Israel acontecia constantemente. Só que eram reinos humanos. Eram tentativas humanas, eram ações humanas. Fosse Teudas, fosse Judas Galileu, era humano. Aí Gamaliel vem e diz o seguinte, se a ação desses apóstolos é humana, vai virar nada. Daqui a pouco um morre, dá um Covid, aí, ele morre, daqui a pouco o cavalo dá coice no outro, outro morre, daqui a pouco um outro mergulha no rio e morre, e tudo isso acaba. Mas, se for de Deus, cuidado, porque vocês podem estar lutando contra a pessoa de Deus. E aí, minha gente, aí o bicho pega. Se você acha que a vida no mundo é dura, dura coisa é levantar contra o Senhor. Lembra do que o Senhor falou para Paulo na estrada de Damasco? Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Nossa, que expressão difícil de entender. Recalcitrar. Sabe o que é isso? É o seguinte, o aguilhão era uma ponta de lança, e recalcitrar era ficar batendo contra a ponta. Paulo, você vai se machucar, para com isso. Lutar contra Deus é você recalcitrar contra aguilhões. As lanças estão ali e você está indo contra, dando de peito, dando de cabeça, só vai se machucar. Então é isso que Gamaliel está dizendo. Alguém vai se machucar se você se levantar contra Deus. Veja, esses dois elementos, Teudas e Judas Galileu, nos fala do que não é o nosso papel. Por isso que eu comecei falando sobre igreja e partido político. Não é o nosso papel manter o status quo.
Não é o nosso papel manter a sociedade como ela está. Não é o nosso papel garantir que as coisas funcionem do jeito que estão funcionando. Não é o nosso papel. Era isso que o Sinédrio queria. O Sinédrio queria manter o status quo. O Sinédrio queria que eles continuassem sendo os controladores políticos, religiosos e econômicos de Jerusalém, de Israel. Então o Sinédrio não queria uma mudança das coisas. O Sinédrio usava o seu poder para manter as coisas do jeito que as coisas estavam. Porque o Sinédrio estava por cima da carne seca. Não é o nosso papel. Não é o nosso papel contestar o status quo. Foi isso que Teudas e Judas o Galileu fizeram. Eles contestaram, eles se levantaram para contestar a situação do jeito que a situação estava estabelecida. O nosso papel é confrontar a rebeldia do reino dos homens diante do reino de Deus. O nosso papel é confrontar a rebeldia que o reino dos homens tem contra o reino de Deus. Isso se faz pela sujeição de cada indivíduo ao Rei eterno. Essa confrontação, essa oposição, ela não se dá de uma maneira coletiva, ela não se dá por ação política, ela não se dá por leis, ela não se dá por ação educacional. Essa confrontação, ela se dá quando cada coração abandona o seu trono pessoal e rende-se ao Rei Jesus. Porque um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Todos. Mas enquanto não chega o dia de todos, quando você se rende, o reino de Deus está em operação na face da terra. A questão é assim, é que o ser humano, ele mexe com coisas terrenamente falando grandes. E a gente acha que no que é grande tem a mudança. Então veja, eu usei um dado para vocês. No estado de São Paulo, 81 prefeituras foram eleitos prefeitos do Partido Republicanos. Talvez alguém esteja dizendo lá dentro do partido, não, nós estamos fazendo algo grande. Na nossa maneira de enxergar, nós vamos mudar o Brasil, ou vamos mudar o estado de São Paulo, ou vamos mudar a cidade em que a gente foi eleito. Nós temos a impressão de que se nós fôssemos detentores de grandes mídias, de grande capital, dinheiro, de grandes pessoas, nós faríamos a mudança no mundo. Não faz. Porque o nosso primeiro problema, e obrigado, Fernando, pelo cântico que você escolheu, mais de ti, menos de mim. O nosso primeiro grande problema é a grandeza que nós queremos ter. Eu quero ser grande. Com meu 1,58 m eu quero ser grande. A minha carne quer ser reconhecida. A minha carne quer ser elogiada. A minha carne quer falar e fazer acontecer. A minha carne é miserável. Então, a primeira objeção que existe ao reino de Deus é a minha própria carne. E é quando a minha carne se sujeita a Ele que o reino de Deus está em operação. Me vem uma história do Velho Testamento, agora, de uma menina escrava, que fala para sua senhora, olha, se o meu senhor conhecesse o homem de Deus que está em Israel, o meu senhor seria curado da sua lepra. E o senhor dela era Naamã, o Ciro. Era uma menina escrava,
que naquele status quo não era ninguém, não tinha força alguma, não tinha o poder da caneta, não tinha conhecimento, não tinha nem liberdade. E aquela menina, ela provoca a mudança na vida de um oficial sírio. Percebem como o reino de Deus, ele excede as coisas grandes e as coisas perceptíveis. O reino de Deus é maior do que tudo isso. Vamos terminar o texto, 40 a 42. 40 a 42 fala assim, ó. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. Ordenando que não falassem, soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, alegrando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, do templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Veja, nós temos aqui o reino comprovado na vida destes homens. Estes homens, eles se alegraram, porque o sofrimento testemunhava, o sofrimento que eles estavam vivendo, testemunhava de qual reino eles eram súditos. Se eles não sofressem nas mãos do sinédrio, é porque eles estavam de boa com o sinédrio. Mas como eles estavam sofrendo, eles estavam reconhecendo que eles eram do reino de Deus, do reino de Cristo, do reino eterno. Então eles se alegraram. Vejam como isso é diferente da nossa reação, quando o homem, o ser humano, ele se levanta contra nós e a gente se aborrece, a gente se irrita, a gente fala, isso não é justo, isso não é certo, mas a gente não pensa no reino que nós estamos, o reino que nós estamos labutando. Nós agradecemos a Deus quando a nossa vida está tudo bem. Ai, graças a Deus, nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, mas quando nós estamos sofrendo a pressão desse reino, então nós nos aborrecemos. Mas estes homens, irmãos nossos, apóstolos de Cristo Jesus, eles se alegram porque eles estavam sofrendo, e aquele sofrimento testemunhava de que eles eram do reino de Deus. Como nós precisamos, em 2024, entender isso, porque nós estamos em meio a uma batalha. O nosso problema não é um problema de conjuntura social, não é de estrutura de governo, o nosso problema não é um problema de clima, o nosso problema é que se nós somos do reino de Deus, nós estamos em batalha. E quando o reino dos homens se levanta contra nós, e aí, minha gente, isso pode acontecer de muitas e variadas formas. Não é só quando você vê uma pessoa contestar a tua fé. Não é só nisso. É quando você toma uma posição na vida, por pequena que seja, por causa do teu entendimento da vontade de Deus, do projeto de Deus, dos valores de Deus. Quando você toma uma decisão e as pessoas contestam a tua decisão. Isso já é um embate de dois reinos. Embate de dois reinos. E o texto diz que eles continuaram se reunindo, ensinando e pregando, sempre usando o gerúndio na ideia de alguma coisa que está em processo. Continuaram se reunindo, continuaram ensinando e continuaram pregando, porque esse é o meio pelo qual novas pessoas se sujeitam ao Rei Jesus. Guarde essa verdade. O nosso papel como representantes terrenos do reino de Deus, que é o papel da igreja, não é referendar o reino dos homens.
não é chancelar, não é homologar, não é confirmar, não é ratificar. O nosso papel não é referendar o reino dos homens. E nós temos muito disso. A gente quer que dê certo. A gente quer que as coisas na terra dê certo. A gente quer que a gente seja feliz. A gente quer que a gente seja cuidado, a gente seja alimentado, a gente tenha casa para morar, a gente tenha roupa para vestir, a gente quer que dê certo. E quando não dá certo, a gente se aborrece. Mas na verdade, e aí, voltando a falar do que a gente teve na semana passada das eleições, quantos de nós, ao escolhermos o nosso candidato, não escolhemos pensando naquele que vai fazer com que as coisas dê certo para nós. E aquele que de alguma maneira vai trabalhar contra aquilo que a gente quer, a gente acha que não deve ser. Dê certo. Dar certo é referendar o reino dos homens. É dizer que no reino dos homens nós teremos sustento, cuidado, proteção. O nosso papel não é reformar o reino dos homens. Vamos eleger pessoas boas, pessoas crentes, pessoas sábias, porque elas vão ter novas, melhores leis, e elas vão reformar essa realidade. Não vai. Não vai. Porque o reino dos homens, ele é um reino rebelde à voz de Deus. Não vai. Ele vai ser julgado. Ele vai ser subjugado pelo reino de Deus. Não vai, é bíblico. Então o nosso papel não é nem referendar, nem reformar. O nosso papel é opor-se ao projeto humano, que pretende usar e mandar na terra como se dela fosse dono. Homem nenhum é dono da terra. Nem eu, nem você, nem Elon Musk, nem presidente dos Estados Unidos, nem do Brasil. Ninguém é dono da terra. Mas quando há um projeto para usar a terra e mandar na terra, é uma oposição direta ao governo de Deus. E sabe onde é que isso começa na Bíblia? Gênesis 11, Torre de Babel. Vamos fazer aqui um projeto, cujo topo toque no céu. Nada poderá nos separar. E aí Deus vem e Deus põe um juízo sobre eles. Põe um juízo sobre eles. Veja, queridos, para terminar, quando a sociedade humana se agrada da igreja, quando a sociedade humana se associa à igreja e elogia a igreja, isso é um péssimo sinal. Quando a sociedade humana se associa à igreja, elogia a igreja e se agrada da igreja, isso é um péssimo sinal. De qual reino você é servo? Está pronto para a pancada? Está pronto para fazer o que Deus mandou você fazer e ainda assim sofrer a dedada de pessoas no teu zóio, furando teu olho? Está pronto para isso? Quando eu fui refletir da mensagem, e eu pensei assim, onde foi que eu parei em abril? Peguei o texto bíblico, fui ler, lembrei da mensagem de domingo passado. Né? A mensagem do domingo passado, que era aquela parábola das minas. E eu disse, olha, essa parábola ela tem um caráter político forte. E aí preguei e tal. Quando eu leio Atos 5, eu falei, gente, é a continuação do mesmo pensamento de que nós, a igreja de Cristo, somos representantes de um reino inabalável. E nós precisamos cumprir o nosso papel nesse reino. Você sabe fazer isso?
Sabe fazer isso? Não sabe, eu não sei. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito. É só o Espírito Santo que pode nos dar sabedoria, para que em cada situação específica a gente reaja de acordo com o reino de Deus. Não há uma cartilha, não há uma lista de faça, não faça. Faça pelo reino de Deus, faça pelo reino dos homens. Não existe isso. Existe uma dinâmica, uma caminhada, aonde você vai andando e o Espírito Santo, junto com você, vai conduzindo as suas reações. Se você não estiver dirigido pelo Espírito, você não tem possibilidade de acertar. Não tem, porque você vai julgar as coisas pela força da carne, como Pedro, que quando Jesus fala que ele vai para Jerusalém morrer, Pedro fala, não, mestre, isso não vai te acontecer. Pedro, não liderado pelo Espírito, Pedro tem uma percepção humana, e Jesus fala, arreda-te de mim, Satanás, porque você não está pensando com a mente do Espírito, você está pensando com a mente dos homens. Eu tenho a mente dos homens em mim. E se eu não buscar a liderança do Espírito em mim, a mente que vai me dominar é a mente dos homens. Você tem a mente dos homens em você. Não há como você ter uma interpretação correta das coisas a partir do teu pensamento natural, normal. Essa sujeição ao Espírito, ela tem que ser constante, porque na hora que a coisa acontece, aí você não tem tempo para ir buscar o Espírito. Ou ele já está lá, ou você não vai ter tempo de buscar. Certo? Então, guarde no teu coração esse texto de Atos 5, 12 até 42. Guarde no teu coração. Guarde no teu coração essa verdade. Nós estamos aqui na terra para a guerra. A gente não está aqui para se dar bem. A gente está para a guerra. E se a gente não for fortalecido pelo Senhor, se a gente não tiver a armadura de Deus, descrita em Atos 6. Se a gente não tiver o consolo, a presença do Paráclito, aquele que pega ao lado, a gente não dá conta. Amém?